Publicada em 1886, Além do Bem e do Mal, de Nietzsche, é uma das obras mais profundas e controversas da filosofia moderna. Nela, Nietzsche desafia a moralidade convencional e a noção de uma verdade objetiva e universal, colocando em questão as bases dos valores tradicionais. Nietzsche identifica um fenômeno que ele chama de niilismo passivo, a aceitação acrítica dos valores e verdades herdadas, que ele acredita serem limitantes e, em muitos casos, opressoras ao desenvolvimento do potencial humano. Ao contrário disso, ele propõe o niilismo ativo, em que o indivíduo assume o papel de criador de seus próprios valores. Neste ensaio, analisaremos o conceito de niilismo ativo e niilismo passivo segundo Nietzsche, e como essa distinção serve como crítica e proposta para uma nova forma de moralidade. Para entender as ideias de Nietzsche em Além do Bem e do Mal, é fundamental considerar o contexto filosófico do século XIX, marcado por crises religiosas e ceticismo científico. A era moderna já começava a questionar dogmas religiosos e o avanço da ciência trouxe à tona a possibilidade de uma realidade sem propósito divino. Nesse cenário, Nietzsche argumenta que os valores tradicionais, em especial os cristãos, não atendem mais à necessidade espiritual da humanidade moderna. Em vez disso, ele afirma que tais valores, ao invés de emancipar, subjugam o ser humano, supondo-lhe uma moralidade que reprime os instintos e limita a expressão do poder pessoal. Nietzsche critica incessivamente o que ele chama de niilismo passivo, uma postura em que os indivíduos aceitam valores e verdades herdadas sem questionamento. Para ele, esse tipo de niilismo representa uma forma de fraqueza e conformismo, no qual o ser humano abdica de suas responsabilidades e de sua capacidade criativa, de estabelecer seus próprios valores e significados. A submissão aos valores herdados, segundo Nietzsche, resulta em uma decadência existencial, pois sufoca a vontade de poder, que é o impulso vital de crescer, expandir-se e superar a si mesmo. Para Nietzsche, o niilismo passivo é um sintoma de uma sociedade que, em vez de incentivar a ousadia e a individualidade, prefere a segurança e a estabilidade das tradições. Nesse estado de aceitação acrítica, o indivíduo se torna prisioneiro de uma moralidade que reprime seu verdadeiro potencial e subjuga a sua autenticidade, reduzindo-o a uma peça subordinada em uma ordem pré-estabelecida. A falta de autonomia gera um ciclo de dependência moral, no qual o ser humano condicionado a seguir normas herdadas perde a capacidade de questionar e transcender os limites dos valores convencionais. Ao se submeter cegamente a esses valores, o indivíduo renuncia à própria capacidade de evoluir de maneira plena e independente. Para Nietzsche, essa submissão compromete a essência da verdadeira liberdade, pois reside na capacidade de criar uma moralidade pessoal e autêntica. Nesse sentido, a liberdade para Nietzsche não é apenas a ausência de restrições, mas um ato de criação ativa e consciente de significados e valores próprios. Em contraste ao niilismo passivo, Nietzsche propõe o niilismo ativo, uma abordagem que se fundamenta na destruição crítica e consciente dos valores estabelecidos, como etapa preparatória para a criação de novos valores. Esse tipo de niilismo requer coragem, força e uma disposição para romper o confronto das crenças e normas tradicionais. O caminho do niilismo ativo é incerto e muitas vezes solitário, pois envolve questionar e desmantelar as estruturas morais herdadas, enfrentando o vazio que esse rompimento pode gerar. Nietzsche acredita que o niilismo ativo é uma prática verdadeiramente transformadora e libertadora, onde o indivíduo se torna criador de seus próprios valores, alguém que define para si o que é significativo, verdadeiro e moral, com base em sua experiência e compreensão pessoais. Para Nietzsche, esse caminho ideal é exemplificado pela figura do Übermensch, ou além-homem, que simboliza a capacidade de superar os valores tradicionais e alcançar uma moralidade autêntica alinhada à vontade de poder. O Übermensch transcende a moralidade binária de bem e mal imposta pela sociedade, rejeitando o julgamento moral externo, em vez disso, estabelecendo um conjunto de valores fundamentados em uma compreensão profunda dos próprios instintos, desejos e potenciais. Ele não se define por padrões alheios, mas cria suas próprias direções e propósitos. Nesse sentido, o Übermensch representa a culminação do niilismo ativo, um ser que não apenas recusa a submissão aos valores herdados, mas que também incorpora a força criativa necessária para construir um sentido de vida que eleve e o realize plenamente.
Em Além do Bem e do Mal, Nietzsche investiga profundamente o papel da moralidade tradicional como um instrumento de controle e supressão dos instintos humanos. Ele afirma que esses instintos, frequentemente rotulados como ruins ou imorais pelas convenções morais, são, na verdade, fontes indispensáveis de vitalidade, força e criatividade. Nietzsche critica a moralidade que exalta virtudes como submissão, humildade e renúncia, sugerindo que esses valores foram promovidos ao longo da história não por seu valor intrínseco, mas como meio de manipulação, utilizados para consolidar o poder nas mãos de poucos e manter a maioria em um estado de conformidade e fraqueza. Para Nietzsche, a verdadeira expressão da vida não está na repressão dos instintos, mas na aceitação e na canalização criativa deles. Ele argumenta que, em vez de sufocar nossos desejos e impulsos, devemos aprender a controlá-los e convertê-los em forças impulsionadoras de nossa grandeza e realização pessoal. Esse processo de autodomínio, contudo, é reservado para aqueles que possuem uma coragem de questionar os valores herdados e romper com as normas impostas, erigindo um sistema moral próprio e genuíno a partir desse rompimento. Para Nietzsche, essa recriação dos valores representa um ato de verdadeira liberdade e autossuperação, onde o indivíduo não apenas desvencilha das restrições da moralidade convencional, mas também encontra seus instintos mais profundos, o combustível para uma existência autêntica e poderosa. Ao construir sua própria moralidade, o indivíduo não abdica dos seus impulsos, mas os abraça como parte essencial de quem é, utilizando-os de maneira consciente e direcionada. Esse processo de autocriação é, para Nietzsche, o ápice da liberdade humana. Uma força que conduz o indivíduo a uma vida plena e vigorosa, marcada pela realização de seu potencial máximo. Outro tema fundamental em Além do Bem e do Mal é o questionamento sobre a existência de uma verdade objetiva e absoluta. Nietzsche desafia a ideia de uma verdade universal e aplicável a todos, sustentando que a verdade é, em essência, uma construção social e cultural que se molda conforme o contexto e a perspectiva de cada indivíduo. Ele apresenta o conceito de perspectivismo, que afirma que a realidade e a verdade não são encontradas por uma norma fixa, mas são interpretadas e moldadas pela experiência e pela visão de cada pessoa. Para Nietzsche, a moralidade tradicional falha ao ignorar a subjetividade inerente de cada indivíduo e, ao tentar impor um sistema moral único e absoluto, acaba por limitar e sufocar a riqueza e a diversidade da experiência humana. A universalização dos valores, segundo ele, atua como uma forma de repreensão, restringindo o potencial criativo e a singularidade de cada pessoa. Esse entendimento relativista leva Nietzsche a uma conclusão provocadora. Cada indivíduo deve ser o próprio juiz da sua moralidade, responsável por determinar o que é bom ou mal, a partir de uma interpretação genuína e única da vida. Para Nietzsche, essa perspectiva liberta o ser humano das correntes da moralidade herdada, abrindo a possibilidade de explorar e criar significados pessoais em vez de aderir cegamente a padrões impostos. Ele defende que essa liberdade de criação permite ao indivíduo encontrar uma vida mais autêntica, em que a moralidade deixa de ser uma camisa de força e passa a ser uma expressão da própria vontade e singularidade. E além do bem e do mal, Nietzsche nos desafia a reavaliar os valores e verdades que costumamos aceitar sem questionar. Ele critica que a passividade nos leva a adotar uma moralidade herdada, considerando-a uma forma de submissão que sufoca o verdadeiro potencial humano. Em vez de uma aceitação cega, Nietzsche propõe uma postura ativa, onde cada indivíduo assume a responsabilidade de criar seus próprios valores, aquilo que ele considera um ato de coragem e independência, que exige reflexão e a disposição para romper com normas sociais estabelecidas. Essa abordagem nietzschiana encoraja a autoinvestigação profunda, onde cada pessoa analisa os valores que orientam sua vida e questiona a sua legitimidade. Nietzsche acredita que, ao construir uma moralidade baseada na própria experiência e compreensão, o indivíduo pode alcançar uma vida mais autêntica e significativa. Sua mensagem, portanto, é uma chamada à ação, convidando-nos a abordar o conforto das verdades herdadas e a nos tornarmos, cada um de nós, criadores e artistas da nossa própria existência, projetando valores que realmente expressam nossa singularidade e potência.